Fala pessoal, Evandro Reinert aqui para mais um vídeo de NCGCAM. E esse que é o terceiro vídeo da nossa série de 4 vídeos de introdução ao NCGCAM, onde a gente vai ver como criar estratégias de usinagem, qual que é o princípio de criação de estratégia de usinagem, e também vamos ver como criar furações com base no detector de furos automático do NCGCAM. Então, abrindo aqui o NCGCAM, a primeira coisa que você vai encontrar são as ferramentas aqui em cima, nessas abas. Você vai clicando aqui e vai encontrando todas as ferramentas disponíveis do NCGCAM. Você vai ver nessa parte maior aqui a área de trabalho, onde você vai visualizar a sua peça, visualizar as estratégias de usinagem, fazer todas as visualizações nessa área maior. E depois aqui à esquerda você vai ter a árvore de trabalho, onde você vai visualizar todos os itens que você criou aqui na área de trabalho, você vai conseguir visualizar eles aqui nessa árvore de trabalho. Então você vai conseguir ocultar e acender todos os itens criados aqui nessa área de trabalho. E sobre as ferramentas do NCGCAM, eu não vou mostrar todas elas aqui para não ficar um vídeo muito longo, mas eu vou deixar aqui embaixo um link para você poder acessar um outro vídeo que eu fiz sobre essas ferramentas do NCGCAM em mais detalhes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é o conceito básico de uma usinagem CAM num software CAM. Por exemplo, aqui eu vou acender aqui uma estratégia de usinagem que eu criei, que é de um contorno Z, onde a gente tem aqui 3 cores de linha. A gente tem aqui as linhas em vermelho, que são as linhas de retração, retração em avanço rápido, G0 ou Fmax, dependendo do comando que você for pós-processar. Então as linhas vermelhas são as linhas de avanço rápido. As linhas verdes são as linhas de aproximação ou afastamento da estratégia de usinagem. E a linha azul é a linha de usinagem propriamente dita, que é a linha que vai estar a ferramenta, que representa a ferramenta em contato com sua peça. Mas perceba que essa linha ela não está em contato com a peça, porque ela não representa o ponto de tangência da sua ferramenta na peça, e sim o centro da ferramenta quando a ferramenta estiver em contato com a peça. Por exemplo, aqui eu vou dar um comando animar para a gente visualizar essa usinagem. Então tem aqui a ferramenta aproximando da peça. Deixa eu botar aqui um avanço. Ela se aproximou, fez a usinagem, está em contato com a peça, mas perceba que enquanto a ferramenta está em contato com a peça, o centro da ferramenta está passando bem em cima dessa linha. Então essa linha ela representa o centro da ferramenta quando a ferramenta estiver em contato com a peça. Então, continuando aqui a animação, ele vai fazer a retração, o afastamento na linha verde e a retração em avanço rápido na linha vermelha até um ponto de segurança. Então, esse é o conceito básico de uma usinagem no software CAM. Ele vai te mostrar a linha do centro da ferramenta. Agora, o que a gente precisa para fazer uma estratégia de usinagem? A gente precisa basicamente de uma geometria e de uma restrição. Nesse caso aqui, se eu clicar aqui em mais, eu consigo ver a geometria que eu utilizei nessa estratégia e qual a restrição que eu utilizei. Posso clicar aqui para ativar ela e visualizar aqui na área de trabalho. Caso eu não selecione nenhuma linha de restrição, eu não crie nenhuma linha de restrição para fazer a minha usinagem, ele vai pegar automaticamente o tamanho de toda a peça para fazer essa usinagem. Para algumas situações funciona muito bem, como o desbaste, por exemplo. Você vai usar um cabeçote de desbaste para desbastar toda a peça e não precisa criar um limite de restrição específico, você vai utilizar toda a dimensão da peça para fazer o desbaste. Mas para outras situações de acabamento localizado, você tem que gerar um limite de restrição para fazer essa usinagem. E antes de você fazer as suas primeiras estratégias de usinagem, você precisa ter o conhecimento de alguns comandos básicos para fazer o manuseio da sua peça e a visualização dela. Por exemplo, para ter uma vista de topo dessa peça, eu posso apertar a tecla Z do teclado para ter uma vista de topo. Shift Z, vou ver a vista do fundo. X a lateral, Shift X a outra lateral, Y frontal e Shift Y a parte de trás da peça. E para fazer o manuseio livre, eu utilizo o mouse, segurando o botão do meio do mouse e girando a peça com o movimento do mouse. E caso eu queira dar zoom ou afastar, posso usar a própria rolagem do mouse ou as teclas menos e mais do teclado.
E caso você queira centralizar a peça na sua tela, você aperta a tecla M. Ele vai pegar o tamanho máximo da peça e vai aproximar na sua área de trabalho. Então esses são os comandos básicos para você poder manusear a sua peça e fazer a visualização. E antes de fazer qualquer tipo de trabalho nessa peça, a gente precisa verificar as definições de projeto. A gente vem aqui em menu NCG e definições de projeto. Aqui a gente vai definir informações importantes, como por exemplo, o material a ser usinado. Vou selecionar aqui nessa lista material, vou colocar o aço P20. E qual a importância de definir o material já nas definições de projeto antes de fazer qualquer usinagem? Porque quando você for fazer uma usinagem, ele já vai buscar as informações de velocidade de corte desse material específico que você cadastrou na sua tabela de materiais. E quando você for buscar alguma ferramenta da biblioteca de ferramenta, ele já vai buscar somente as ferramentas para aço P20. Então aqui a gente vai selecionar também a biblioteca de ferramentas que a gente criou no vídeo anterior. E aqui você pode escrever algum comentário extra que você queira que apareça na ficha de processo para que o operador possa visualizar antes de rodar os programas da ficha. E OK. São 4 as macroetapas de usinagem de uma peça. São elas desbaste, redesbaste, acabamento e redução de raios. No desbaste, você vai focar em utilizar o maior cabeçote possível para fazer a maior remoção de material da peça com esse cabeçote. No redesbaste, você vai utilizar ferramentas menores para tirar os excessos que ficaram em alguns cantos, para tentar deixar o seu metal mais homogêneo para entrar com uma ferramenta de acabamento na sequência. E na estratégia de acabamento, você vai utilizar a maior ferramenta possível também para tentar acabar a maior região da sua peça. E depois, com as ferramentas menores, você vai fazer as reduções de raio. Vai ter regiões onde a ferramenta de acabamento não vai alcançar, então você vai entrar com ferramentas menores para fazer essas usinagens localizadas. Bom, agora vamos começar com o desbaste. Como eu havia dito anteriormente, a gente pode simplesmente dar um botão direito aqui e dar o comando de desbaste sem criar nenhuma restrição, que ele vai já criar uma restrição automática do tamanho da peça. Mas vamos fazer essa restrição manualmente. Então, dá um botão direito aqui e dá o comando caixa limite. Ele vai mostrar aqui todas as dimensões da peça, dá um OK, ele vai criar uma caixa limite do tamanho da peça. Então, para criar uma estratégia de usinagem, a gente precisa basicamente uma geometria e um limite de restrição. Então, vou selecionar a geometria, vou segurar o Ctrl e clicar aqui no meu limite de restrição. Agora eu vou dar um botão direito aqui em cima e vou dar um comando desbaste. Aqui você vai precisar definir a ferramenta que você vai utilizar para desbaste. Como a gente não cadastrou na biblioteca nenhuma ferramenta de desbaste, eu vou mostrar aqui como inserir manualmente uma ferramenta sem ser da biblioteca de ferramentas. A ferramenta ela é composta pela fresa cortante, o cabeçote, e o suporte. Então aqui você vai visualizar o conjunto. Como não tem um suporte definido, vai aparecer aqui em ferramenta somente o objeto cortante. Então vamos usar essa ferramenta aqui mesmo, cabeçote de 25 de raio 5, e eu vou só desenhar um suporte aqui para a gente visualizar como que ficaria com o suporte. Vou pôr aqui, por exemplo, um suporte cônico 30, altura de 60. Agora vou adicionar aqui mais um bloco com diâmetro de 60 de base e com 5 milímetros. 65. Então eu tenho aqui em fresa a ferramenta, em suporte tem um suporte desenhado e agora aqui em ferramenta eu consigo visualizar a ferramenta completa montada. Então após a ferramenta desenhada, a ferramenta definida, eu vou vir aqui em passos e vou definir qual o sobremetal eu quero deixar nesse programa. Se é 0, eu vou deixar, por exemplo, meio milímetro sobre metal, aqui em XY e automaticamente ele preenche aqui em Z. O incremento em Z dessa estratégia de usinagem. E aqui o Z mínimo e máximo. Aqui em mínimo e máximo eu vou definir que o meu Z máximo, que ele vai começar a calcular o desbaste, vai ser em Z 107.8, que é a altura máxima da peça. Se você colocar aqui aproximadamente no ponto máximo, você consegue visualizar no canto inferior direito ali o valor de 106.72. Então é aproximadamente esse valor máximo aqui. E o mínimo Z0, que é no fundo da peça. Então esses são os valores que ele vai buscar para fazer o cálculo. Caso eu queira restringir para que ele não vá até o fundo, até o Z0,
eu posso, por exemplo, definir que eu quero que desbaste até essa altura, que é de 67,83. Então eu vou por aqui, por exemplo, 70. Então ele vai descer até a altura de 70 e não vai chegar até nessa região. Definido esses parâmetros, posso dar um OK e aguardar o cálculo da estratégia. Para visualizar o andamento do cálculo, você pode ativar essa janelinha aqui que vai mostrar as operações em processo. Então aqui, como podemos perceber, ele foi até a altura de 70 milímetros e não chegou até o fundo da peça. Então, para fazer o cálculo completo aqui, eu posso colocar aqui novamente o 0, que estava aqui originalmente. Dessa forma, o cálculo vai ser feito até Z0, mas ela vai parar onde a geometria não permitir que a ferramenta desça mais. Então aqui está feito a estratégia de desbaste. E após criada qualquer estratégia, a gente precisa dar um comando ligar passos para ativar as linhas de retração, aproximação e afastamento da ferramenta. Então está aqui agora com as linhas vermelhas, verdes e azuis. Para fazer uma visualização rápida, a gente pode dar o comando animar para ver como que vai se comportar o programa de desbaste. Agora eu vou mostrar uma outra ferramenta para fazer a visualização da usinagem, visualização do resultado da usinagem. Como que a gente vai fazer então? Vou selecionar aqui esse mesmo limite de restrição, vou selecionar esse desbaste e vou dar o comando com o botão direito, desenho de bloco 3D. Agora eu vou dar aqui um OK. Agora eu vou ocultar aqui minha estratégia de desbaste. O que seria o desenho de bloco? O desenho de bloco é uma representação 3D de como vai ficar a sua peça ao rodar esse programa de desbaste. Agora, esse mesmo desenho de bloco que a gente utilizou para fazer a visualização, a gente pode usar ele como uma referência para criar uma estratégia de redesbaste. Então, como que a gente faz isso? Vou selecionar aqui a geometria, limite de restrição e o meu desenho de bloco. Clico com o botão direito em cima e dou o comando desbaste. E como eu estou utilizando aqui uma referência, ele vai automaticamente gerar uma estratégia de redesbaste. E agora vamos definir qual a ferramenta a gente vai utilizar para fazer esse redesbaste. E dessa vez, ao invés de digitar os dados da ferramenta, eu vou buscar na nossa biblioteca de ferramentas. Então, eu vou vir aqui em Fresa, vou vir aqui em Carregar, e aqui ele vai mostrar as ferramentas que eu tenho catalogado na minha biblioteca de ferramenta para o aço P20. Eu tenho aqui a 8 raio de 1, a esférica de 8 e a esférica de 8 cônica com haste de 12. Eu vou utilizar essa 8 raio de 1. OK. E agora aqui em passos, eu vou definir que eu quero deixar ainda o sorometal de 5 décimos, definir meu incremento e também vou definir a altura dessa usinagem, que vai ser de Z0 até Z107.8 e vou dar um OK. Então perceba que ele já começou aqui o cálculo da estratégia de redesbaste. Já estão formando algumas linhas, você consegue, mexendo a peça, você consegue visualizar o andamento. Você pode clicar aqui também em ocultar o desenho de bloco para ver as linhas de usinagens sendo formadas. E ele vai criar exatamente onde tem o material remanescente, onde o cabeçote de 25 raio 5 não conseguiu fazer a usinagem. É ali que ele vai se concentrar e fazer as linhas de usinagem para fazer essa remoção desse excesso de material. Acendendo novamente aqui o desenho de bloco, você consegue ver as regiões onde realmente ficou material. E é exatamente onde o redesbaste com a ferramenta de 8 raio de 1 está concentrando as linhas de usinagem para fazer esse redesbaste. Da mesma forma, o botão direito ligar passos, para ele fazer as linhas de entrada e saída. E agora, para visualizar o resultado dessas usinagens, você pode selecionar o limite, o desbaste e o redesbaste e criar um novo desenho de bloco 3D. E agora você consegue visualizar o desbaste mais o redesbaste somados aqui nesse desenho de bloco. Então, você consegue ter uma visualização bem precisa de que região que o redesbaste usinou, que região o desbaste usinou, fica bem fácil de visualizar. E agora vamos conhecer algumas estratégias de acabamento. E da mesma forma, vamos selecionar aqui a geometria e o limite de restrição com o botão direito e vamos vir aqui em passos horizontais. Essa estratégia é uma estratégia para acabar somente faces planas retas, faceando. Então a gente vai selecionar ela aqui. E agora, ao invés de buscar a ferramenta na biblioteca de ferramenta aqui em Fresa e carregar, eu vou vir aqui direto mesmo em ferramenta
e vou buscar aqui nessa lista de ferramentas recentes. Ele vai mostrar aqui para mim as últimas ferramentas que eu utilizei para fazer programação no NCGCAM. E a última foi a 8 raio de 1. Então essa aqui é a lista que a gente desbloqueou a pasta lá no primeiro vídeo, mostrando como desbloquear aquela pasta onde ele salva automaticamente essa lista de ferramentas. Então por isso a importância de desbloquear aquela pasta, senão não ia aparecer essa lista aqui para fazer a usinagem. Então vou selecionar aqui agora a 8 raio de 1, a mesma que eu utilizei anteriormente. E aqui em passos, eu vou deixar agora o sorometal 0 em Z, para ele acabar somente o fundo e deixar ainda afastado das laterais, pois eu não acabei as laterais nos últimos programas, nas últimas estratégias. E agora eu vou dar um OK. Perceba aqui as linhas de usinagem, que ele fez somente linhas de usinagem nas regiões retas planas. Então ele não vai fazer nenhuma usinagem em alguma face com ângulo. Então ele acaba só o fundo, ele é uma ferramenta de faceamento, uma estratégia de faceamento. Da mesma forma, eu vou ligar aqui passos. Está aí a estratégia concluída, com os passos ligados, entradas e saídas. E o programa pronto para ser executado. Agora vamos ver aqui uma próxima estratégia, que é o passo de contorno em Z. E diferente das estratégias feitas até agora, eu vou criar aqui um limite, uma restrição para fazer essa usinagem somente nessa região. Então, como que eu faço? Eu vou vir aqui em Limites, clicar aqui em Nova Pasta, e vou dar 2 cliques aqui na tela para ele formar essa linha. Então eu vou clicar, arrastar, clicar novamente, e agora levar até o ponto inicial e clicar novamente para fechar a restrição. Agora eu vou selecionar a geometria, essa nova restrição, dar o botão direito e vou utilizar a estratégia contorno Z. Vou utilizar a mesma ferramenta também. E agora aqui em passos a gente vai ter um campo diferente aqui, que é o campo ângulo. Nesse campo ângulo você vai definir quais as faces que essa estratégia vai usinar. Nesse caso aqui está de 0 a 90 graus, ou seja, ela vai usinar faces planas retas até faces verticais. Então toda essa amplitude de faces essa estratégia vai usinar. Se você quiser que ela usine somente faces de plano até 45 graus, você vai deixar aqui 0 e vai colocar aqui 45 graus. Nesse caso aqui, vamos utilizar 90 graus mesmo. E eu vou dar um OK. Agora vamos visualizar. A estratégia ficou somente naquela região. Dando uma vista de topo, tu consegue ver que está exatamente dentro da restrição. Agora, se eu alterar o ângulo aqui em propriedades de 45 a 90 graus, por exemplo, e der um OK, ele vai fazer a mesma usinagem, porém ele vai eliminar algumas linhas nessa região mais embaixo aqui, onde ele faz a usinagem desse início de raio, porque aqui o ângulo é menor que 45 graus, então ele vai fazer a usinagem até a metade desse raio. Então eu vou ocultar aqui a estratégia primeira e deixar só essa segunda. Perceba que ele reduziu o número de linhas em comparação à primeira estratégia. Vou manter aqui, vou apagar a segunda, manter essa primeira mesmo. E vou dar um comando ligar passos. Se eu quiser fazer alguma alteração na estratégia, é só vir aqui no mais, clicar aqui em propriedades e fazer a alteração que eu quiser. Vamos fazer agora um outro teste, buscando da biblioteca de ferramenta um suporte para essa ferramenta. Então vou vir aqui em suporte, vou carregar. Ele vai mostrar aqui os suportes compatíveis, que são compatíveis com a ACID 8, que é esse curto e o longo. Consigo ver aqui o desenho dele, clicando em cima. Vou utilizar aqui o curto mesmo, dá 2 cliques, ele adiciona aqui nessa lista. E agora eu vou dar um OK. Agora aqui em ferramenta eu consigo visualizar a ferramenta montada com o suporte. Para esse caso aqui, eu vou forçar uma situação de colisão para ver como se comporta a estratégia. Ela vai fazer o desvio do porta-pinça, o desvio do suporte. Então eu vou colocar aqui 35 milímetros, que eu sei que é uma altura que vai ter colisão aqui no topo com o suporte. E vou dar um OK. Da mesma forma eu vou ligar passos. Ó, perceba que ela parou bem antes da profundidade final, que seria nesse plano. Seria o limite da usinagem. Comparando aqui com a outra estratégia sem o suporte desenhado, ela vai até o fim. Então aqui desenhando o suporte, ela vai limitar pela altura da ferramenta e vai evitar colisão. Se eu der aqui um comando animar, eu vou conseguir visualizar aqui como ela vai se comportar e o quão próximo vai ficar o suporte
da peça. Vamos acompanhar aqui, ó, perceba que ele passa bem perto. Então, quando ele identificar que vai ter alguma colisão, ele vai interromper a estratégia automaticamente e vai encerrar a estratégia. Avançar aqui. E concluiu a estratégia, evitando a colisão do suporte. Então, desenhando o suporte na estratégia, você vai definir qual que é a altura da ferramenta que você quer usar e o software automaticamente vai fazer o desvio das regiões de colisão. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é uma estratégia de passos cópia. Eu vou criar aqui um outro limite nessa região para a gente fazer a demonstração. Eu vou selecionar agora a minha geometria, um novo limite, e vou dar o comando de passos cópia. Agora, para essa situação, eu vou utilizar a ferramenta de topo esférico. Vou vir aqui em fresa, carregar, e vou buscar aqui a ferramenta esférica de 8 da nossa biblioteca de ferramenta. E já vou aqui também buscar o suporte dela. Vou usar dessa vez aqui o longo. 2 cliques, adicionou, ok. Vou reduzir aqui para uns 40 milímetros. Beleza. Agora aqui em passos, você vai definir aqui o incremento lateral, que ele já buscou automaticamente da nossa biblioteca. E aqui o ângulo. O ângulo vai definir a direção dos passos de cópia. Passos de cópia é uma estratégia onde ela vai fazer linhas em paralelo. Então você vai definir aqui a direção dessas linhas. Nesse caso aqui, a 0 graus, ele vai fazer linhas nesse sentido horizontal. Se eu quiser fazer nesse sentido, eu vou utilizar aqui então 90 graus. Pode ver que ele alterou aqui o sentido da linha. E da mesma forma eu consigo limitar aqui o Z máximo e Z mínimo da usinagem e também o ângulo máximo e mínimo das faces que eu quero usinar. Agora eu vou dar um OK para visualizar a estratégia. Ó, perceba aqui, ele já gerou as linhas paralelas no sentido que a gente definiu, que é 90 graus. Dá um ligar passos para gerar as linhas de retração e concluído. E a estratégia que a gente vai conhecer agora é a estratégia passo de contorno 3D. Também uma estratégia muito utilizada para usinagem de geometrias complexas para acabamento e diferente da usinagem de passo cópia, passo contorno 3D, ela vai te dar um incremento constante em X, Y e Z. Já o passo cópia, ele vai te dar um incremento constante lateralmente. Vamos ver então como criar uma estratégia de passo contorno 3D. Vou usar aqui esse mesmo limite, selecionar a geometria, o limite, e vou dar o comando passo de contorno 3D. Vou selecionar aqui a mesma ferramenta. E aqui em passos você vai ter a opção de incremento horizontal e incremento vertical. Geralmente você vai deixar o mesmo incremento que vai dar um bom resultado de acabamento na sua peça. E você tem aqui também as limitações de ângulo e altura de usinagem. Vou dar um OK aqui para visualizar. Ele formou aqui a estratégia. Perceba que ele vai fazer todo o contorno, copiando o perfil do limite de restrição e fazendo uma usinagem de fora para dentro, fazendo a varredura de todo esse perfil da sua geometria. Vou dar aqui agora um comando ligar passos e OK. Agora eu vou dar aqui um animar para a gente visualizar o comportamento dessa estratégia. Nesse caso aqui, está fazendo todo o perfil do limite da restrição, usinando de fora para dentro, mantendo o incremento constante em X, Y e Z. Uma estratégia bem utilizada para acabamento de regiões complexas e também para fazer reduções de raio. Reduções de raio, para quem não está familiarizado com o termo, são usinagens onde você vai utilizar ferramentas menores para fazer a usinagem em cantos pequenos, onde anteriormente passou uma ferramenta maior e deixou um excesso de material. Então você vai fazer uma redução de material nessa usinagem do raio, é uma redução de raio de acabamento. Agora a gente vai ver como criar estratégias de furação. Para isso a gente precisa utilizar o detector automático de furos. Nessa peça aqui a gente tem alguns furos, a gente vai usar o detector automático, vai fazer uma varredura em toda a peça, ver quais são os furos e o formato e vai separar para a gente poder aplicar as estratégias de furação em cima dessa malha de arames. Então vou dar aqui um comando detector de furos e vou dar aqui um OK. Ele vai fazer uma varredura, vai escanear todos os furos e vai mostrar para mim os furos nessas malhas de arame. Então eu posso ocultar aqui a geometria
para visualizar melhor. Ele identificou todos os furos da peça. Agora eu vou dar aqui um comando criação de pastas. Ele vai separar aqui para mim os furos cegos e os passantes em duas pastas. Esse furo detectado aqui eu posso apagar, não vou utilizar mais. E aqui dentro das pastas eu tenho as malhas separadas por diâmetro e profundidade. Então agora, para criar uma estratégia de usinagem, eu seleciono quais os diâmetros e perfis de furo que eu quero executar a furação e crio a minha estratégia de usinagem. Por exemplo, aqui, vamos pegar esse furo de diâmetro de 21. Eu vou arrastar ele aqui para fora e vou apagar aqui esses outros. Fiquei só com a malha de diâmetro 21 aqui. Vou acender a peça aqui também para a gente se localizar melhor. Está ali o furo. E agora, para criar uma estratégia de furação, basta dar o botão direito aqui em cima e escolher um dos ciclos disponíveis para executar em cima dessa malha de arame. Eu vou utilizar aqui a furação pica-pau, mas poderia fazer uma furação direta ou um ciclo de alargamento nesse mesmo perfil de furo, rosqueamento, mandrilamento ou até uma interpolação utilizando uma fresa comum, utilizando esse ciclo aqui, usinar com fresa. Vamos utilizar aqui então furação pica-pau. Cliquei aqui, ele já vai pegar automaticamente o diâmetro da broca pelo furo. Agora você vai vir aqui em ciclo e vai definir quais os parâmetros dessa furação. A profundidade, ele já vai pegar automaticamente a profundidade final. Você vai ter aqui um incremento e também aqui em cima a distância de segurança. Então eu posso dar aqui um OK e ele já vai gerar a minha estratégia de furação pica-pau. Vou ocultar aqui a peça para facilitar a visualização. Consigo ver a linha azul ali até o fim do furo, que é a linha de usinagem, a linha de furação. E agora eu vou dar um comando aqui, ligar passos. E OK. Da mesma forma que outras estratégias, posso fazer uma animação e visualizar como vai se comportar ali a broca nessa furação. E da mesma forma que as usinagens comum com fresa, você consegue desenhar também o suporte aqui na sua furação para fazer a verificação e checagem de colisão. Então, pessoal, isso aqui foi um treinamento básico que eu trouxe para vocês aqui, uma introdução ao NCG CAM, uma introdução à programação CAM, mostrando aqui as estratégias de desbaste, como criar um redesbaste, algumas estratégias de acabamento e também uma introdução aos ciclos de furação, como que é gerado uma furação pelo NCG CAM com um detector automático de furos. E para quem quiser aprender mais, se aprofundar mais sobre programação CAM, eu vou deixar um link aqui embaixo do nosso curso completo de formação de programadores CAM 3 eixos e 3+2. É um curso bem bacana, bem completo, onde a gente vai entrar em todos os detalhes de todas as ferramentas e conhecer o NCG CAM por completo e todos os recursos que ele oferece. E para esse vídeo é isso. Para o próximo vídeo a gente vai ver como fazer o pós-processamento, como gerar ficha de usinagem e também como fazer simulação das nossas estratégias criadas no NCG CAM num ambiente virtualizado com as máquinas, ferramentas e todo o conjunto de fixação e tudo mais para checagem de colisão e garantindo assim que você não vai ter nenhuma surpresa na hora de executar o seu programa na máquina. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas novidades.